Pessoal, continuando então, nessa parte a gente deve falar de gaiolas, comedouros e bebedouros, ok? Para depois continuar explorando um pouco mais os equipamentos. Vamos dar ênfase a isso que é muito importante em conicultura, que é as gaiolas, e que, né, conforme a gente já falou em outras partes, lentamente a gente está deixando de usar e pensando em sistemas alternativos ou sistemas, tá, onde esses ambientes, né, de gaiolas, de baias, sejam enriquecidos ambientalmente, tá? Enriquecimento ambiental. A gente vai falar mais sobre isso depois. Bom, vamos focar agora então nessas gaiolas. A gaiola tradicional que nós temos aqui no Brasil é esse modelo que vocês estão vendo aqui. É uma gaiola simples, ok? Quais as dimensões dessa gaiola? Olha, essa gaiola normalmente tem 60 de comprimento ou 80 de comprimento por 60 de largura, ok? Pode variar? Pode, ela pode ter 50, tá? Ela pode ter 70, enfim, não existe uma padronização de gaiolas para coelho no Brasil, tá? Um modelo muito comum é esse que eu falei para vocês, 60 por 80 para alojar coelhas matrizes e 60 por 60 para machos reprodutores, animais em crescimento, enfim, nós temos esses modelos aí padrão. Bom, essa gaiola vai ter 40 centímetros de altura, mas lembrando, se você quer melhorar o bem-estar dessa coelha dentro aí desse ambiente, né, podendo colocar até mesmo uma plataforma, você precisa aumentar isso aí para pelo menos 50 centímetros. Então eu indicaria pelo menos 50 centímetros aqui, tá, de altura para essa gaiola. Bom, essa gaiola costuma ter aqui o que alguns chamam de manjedoura ou porta-feno na lateral, tá vendo? Que é um espaço já dedicado para receber esse material, ok? A maior parte das gaiolas vem com isso já pronto, tá? E também a gaiola costuma vir ou não com um comedouro, com esse espaço para comedouro. Então, pessoal, esse aqui é o esquema básico de uma gaiola para coelho. A gente pode adaptar, a gente pode enriquecer essa gaiola com alguns elementos que vão ser interessantes para melhorar o repertório comportamental do animal. A gente pode aumentar essa gaiola, a gente vai ver alguns exemplos aqui do que a gente pode botar dentro dessa gaiola para que ela se torne mais atrativa, mais amigável, né, do ponto de vista do bem-estar animal. Aqui só lembrando que essa gaiola ela é montada em cima de uma vala que vai coletar os dejetos. Quando nós falamos aqui de uma estrutura, né, uma gaiola para animais de companhia nos lares, ok? Nós estamos falando também desse tipo de ambiente, né? A gente sabe que esse coelho que está nos lares, ele pode ficar nessa gaiola por uma parte do tempo, né? E quando o tutor for interagir, for soltar o animal, o tutor acompanha, né? Dependendo do animal, dependendo da situação, se esse animal ficar solto muito tempo, pode ser ruim, tá? Do ponto de vista que o animal pode ser atacado por outros animais, roer móvel, o animal pode comer planta e alguma delas pode ser tóxica, o animal pode cavar, enfim, né? Nós temos problema quando os coelhos ficam soltos. Então, obviamente que o tutor, em algum momento, tá, ele vai ter que prender esse animal. Bom, então, essa gaiola, esse modelo de gaiola pode ser utilizado para isso, e aqui nós temos também um local para receber esses dejetos que devem ficar a uma certa distância do animal, né? E obviamente o tutor vai limpar isso aqui a cada 2 dias para não gerar gases tóxicos aí. Gente, nós estamos falando dessa gaiola para animais de companhia, mas vamos lembrar que no final da quarta parte nós falamos também em alojamento alternativo para animais pet. Hoje, por exemplo, alguns tutores têm uma ideia de que os seus animais ficam melhor se ficar dentro de um cercado, ok? Um cercadinho que faz com enriquecimento ambiental, com mais espaço. A vantagem do cercado é justamente esse maior repertório comportamental, melhor qualidade de vida. Mas também não podemos esquecer que um cercado vai gerar aí muito trabalho para o tutor cuidar do animal. Então, obviamente que cada situação tem que ser analisada, ok? Bom, falando um pouco mais a respeito aqui dessa gaiola, das dimensões dessa gaiola, aprofundando um pouco mais, eu achei aqui esses detalhes que eu tinha até retirado, mas eu acho que vale a pena acrescentar, porque se alguém quiser pedir para fazer gaiolas, tá?
ou alguém que for fazer a sua própria gaiola pode precisar desses números que eu vou apresentar aqui. Então, ó, arame de aço galvanizado de 8 até 12, numeração 8 a 12, ok? Essas frestas nos pisos aqui de 1 por 5 ou 1 por 10, ok? Lembrando que para fezes passar, eu tenho que ter pelo menos 1 centímetro de abertura. As fezes dos filhotes são pequenas, mas a partir do momento que o coelho vai crescendo, as fezes vão aumentando, e quando uma matriz está com muitos filhotes comendo muito, ela tende a aumentar o tamanho das fezes, tá? Então eu tenho que ter uma abertura de pelo menos 1 centímetro para que não fique na gaiola as fezes acumuladas, ok? Então aqui, ó, pelo menos 1 centímetro de abertura, ok? Bom, laterais com 3 por 3 até 15 centímetros e 3 por 6 acima, ou seja, o que eu estou dizendo é que até 15 centímetros de altura aqui, ó, nós podemos ter 3 por 3 e depois 3 por 6, até mesmo para impedir a saída dos filhotes que estiverem saindo do ninho ali, ok? E essa abertura, essa porta, tá, que pode ser aqui na lateral ou por cima. Eu particularmente eu gosto mais da porta por cima. Você abre a gaiola e coloca o animal, ou abre ela e tira nesse movimento. Eu acho mais interessante. Essa porta pode ser 35 por 35. Eu vou chamar a atenção de uma coisa muito importante. Olha só, a gente usou durante muito tempo essa porta abrindo, tá, de forma frontal à gaiola. É como se a porta tivesse aqui, ó, tá vendo? E quando você vai tirar o animal daqui de dentro e colocar o animal aqui dentro, pode ser que ele agarre o pé. Então, assim, isso é muito ruim. Pode proporcionar acidente de trabalho aí, acidente com o animal, então não é bom. O ideal, a gente sempre indica que o animal seja retirado por cima da sua jaula, por cima da sua gaiola, ok? Vamos lembrar de uma coisa importante também. Eu mando fazer as minhas gaiolas, eu compro minhas gaiolas numa loja agropecuária, eu procuro alguém que mexe com as gaiolas, ou seja, como que eu faço para comprar gaiolas? Olha só. E aí a experiência aí de alguns anos mostra que o seguinte: você que vai investir muito em gaiolas, tem que procurar uma empresa produtora de gaiolas para você negociar uma quantidade de gaiola com elas, tá? A possibilidade também, eu já vi algumas pessoas que compram máquinas de gaiolas para eles mesmos fazerem as gaiolas. Pode ser também, mas o investimento já é mais elevado, né? Você não vai comprar uma máquina para fazer 20, 50 gaiolas. O ideal é negociar com uma fábrica produtora de gaiolas, diretamente nessa fábrica produtora de gaiolas. Agora, existem opções também. Pessoas que estão começando, né? Eu sempre indico. Você não conhece alguém que está vendendo gaiola? Grupos aí de WhatsApp de cunicultura, né? Na internet você vê muito anúncio aí de pessoas que tá passando a criação, que está vendendo as gaiolas. Então procure gastar menos com isso no início. Nós estamos falando de um investimento muito elevado, gaiola, que hoje aí vai te custar cerca de 80 a 100 reais por unidade, ok? Então, muita atenção, tá, nessa questão dos gastos que você pode ter com isso aí, tá? Bom, e agora então a gente vai mostrar alguns modelos de gaiolas que nós temos aí no mercado, tá? E primeiramente eu quero mostrar para vocês uma gaiola enriquecida. Em alguns lugares eles chamam até de gaiola de bem-estar. O que é isso? Bom, é esse modelo aqui que eu estou mostrando, ó. Aqui nós temos uma plataforma, tá? Essa plataforma está aqui também. Tá vendo que o animal está em cima da plataforma? Aqui nós estamos vendo a gaiola de frente. Aqui nós estamos vendo a gaiola de lado. Tá vendo? Bom, essa plataforma vai melhorar o repertório comportamental do animal. O coelho adora ficar em cima dessa plataforma. Alguns momentos ele fica também aqui por baixo. Mas essa plataforma pode ser interessante até mesmo quando os filhotes saem do ninho, eles ficam loucos para mamar, isso incomoda um pouco a fêmea, então é meio que um refúgio para a fêmea nesse momento que os filhotes começam a sair do ninho. Então, uma forma de você melhorar o bem-estar dessa coelha é justamente oferecendo uma plataforma para ela. Vamos lembrar que em alguma dessas partes aqui dessa aula, eu já falei um pouco sobre essa plataforma. E a gente tem hoje no mercado alguns modelos de piso que a gente pode utilizar
para descanso de patas, e esse mesmo piso a gente pode utilizar para plataforma, mas desde que a nossa gaiola tenha aí pelo menos 50 centímetros de altura. Se a gaiola tiver 40, for muito baixo, não dá para me colocar essa plataforma, não dá para me adaptar a essa plataforma. No caso, essa plataforma que vocês estão vendo já foi comprada sim, a gaiola já foi desenhada e montada sim, mas obviamente que aqui no Brasil, como nós não temos esse tipo de gaiola ainda, nós podemos adaptar com esse material que eu falei para vocês. Bom, então aqui nós temos esse modelo de gaiola e agora a gente vai passar para ver outros modelos de gaiola mais modernos. Grande parte desses modelos de gaiola, ó, são apresentados nesses manuais que eu falei para você. Ó. Nós retiramos aí de eventos que a gente participou, ok? Até mesmo de algumas empresas aí, ó, que distribuem isso aí aos cunicultores. Aqui, por exemplo, o catálogo da Copelli, ele é muito interessante, mostra vários equipamentos que eu vou apresentar aqui para vocês. Temos também o catálogo da Gomes e Crespo, que é muito interessante também. Bom, então aqui são equipamentos muito modernos para cunicultura, tá? São gaiolas de altíssima qualidade. Olha, comparando com as nossas gaiolas, com as gaiolas lá de fora, eu percebi que a qualidade lá é sensacional. Mas também o preço é muito elevado. E na maior parte dos casos não compensa a gente importar esse material, mesmo porque nós temos um custo elevado para importação. Então nós temos que utilizar as gaiolas que nós temos mesmo e talvez enriquecê-las aí para melhorar o bem-estar do animal. Então aqui nós temos gaiolas mais modernas montadas em sistema californiano. Daqui a pouco nós vamos falar do tipo de montagem dessa gaiola e o sistema californiano é um deles. Veja aqui que nós temos modelos diferentes, tá ok? Já prontos, já oferecidos para você otimizar o seu espaço, ok? Então aqui, por exemplo, de novo o modelo californiano, um conjunto de gaiolas aqui que aloja 16 animais, 16 gaiolas. Nós temos 4 aqui, 4 desse lado, 4 aqui e 4 lá do outro lado na parte inferior. Veja que aqui, olha, o pessoal está otimizando bastante o espaço. E além disso, eles te vendem também um produto de altíssima qualidade, ok? Porém, a um custo um pouco mais robusto, né? Bom, aqui novamente esse conjunto de gaiolas que eles chamam de módulo, ok? Para 16 animais, e nesse caso esse material também pode ter até alimentação automática, né? Que é um sistema de alimentação que nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês, ok? Bom, isso que nós apresentamos agora são gaiolas para cunicultura tradicional, artesanal, como essa que a gente trabalha aqui no Brasil, uma cunicultura industrial, como esse modelo que eu mostrei para vocês anteriormente. Ó, isso aqui para cunicultura industrial, né? Mas nós temos que lembrar também da cunicultura alternativa. Conforme eu falei para vocês, a cunicultura ela se adequa a vários modelos de produção, vários sistemas produtivos. E obviamente que a gaiola eu posso construir de maneiras diferentes, aproveitando materiais existentes, materiais baratos, como madeira, como bambu, e posso construir então esse equipamento a baixo custo, ok? Então aqui alguns modelos, alguns exemplos. Essa primeira foto, tá? Eu tirei de um trabalho aí publicado pelo professor Berilo Brum, aí do IF, aí do Rio Grande do Sul. Um abraço ao colega Berilo Brum, tá? Onde ele trabalhou com sistema alternativo, com comunidades carentes que receberam o coelho e alojaram num sistema mais alternativo. Isso aqui, pessoal, é muito comum, tá? O alojamento de animais em pequenos viveiros como esse aqui. Bom, aqui veja que a madeira foi o principal constituinte, ok? Mas o piso aqui é de ripa. O custo de elaboração disso é mais baixo e vamos lembrar o seguinte, que o próprio cunicultor fabrica e isso é interessante. Ok? Então isso aqui pode ser uma boa alternativa quando o capital para investimento é menor, tá vendo? Lembrando que essa gaiola tem que permitir a passagem dessas fezes. O animal não pode ter contato com essas fezes. Lembre-se, se o animal tem contato com essas fezes, a gente favorece algumas enfermidades, o que não é bom, ok? Então, obviamente que nós temos que ter essas frestas aqui no piso, ok? E eu vou chamar a atenção de uma coisa muito importante. Essa fresta, que pode ser de 1 centímetro, não pode ser muito larga,
Porque a partir do momento que você tem uma fresta muito larga ali, você aumenta a probabilidade de acidentes, de um animal agarrar uma perna ou agarrar uma pata e se acidentar. Ok? Então é muito ruim quando você tem frestas muito largas. Vamos lembrar também, gente, que em algum momento vai ter filhotes caminhando aqui nesse piso. E obviamente que o filhote pode também se acidentar com essa fresta aí. Então muito cuidado com essas instalações alternativas aqui. Bom, esse piso que eu falei para vocês, que pode ser de madeira, pode ser de bambu, pode ser também confeccionado a partir desse material. Esse material aqui é sucata da produção de moedas e pode também ser utilizado para cunicultura. Então, se você conhece aí uma fábrica que faz esse tipo de material, ela te vende isso aqui a um preço mais acessível. E acredito que até Mercado Livre também venda, mas Mercado Livre tende a aumentar demais o preço das coisas, além de que no Mercado Livre você costuma pagar frete. Então cuidado quando compra isso aí no Mercado Livre, embora seja uma opção. Pessoal, e aqui nesse slide nós temos alguns modelos de novos sistemas produtivos que necessariamente não precisam ser chamados de gaiolas, são sistemas diferentes. Tá? Essas instalações costumam se assemelhar mais a pequenos currais do que a gaiola propriamente dita, da maneira com que a gente conhece. Tá? Então aqui nós temos os parques que a gente já apresentou anteriormente, tá? Que tem o objetivo de fornecer um sistema mais amigável para o animal, enriquecimento ambiental, plataforma. E aqui nós temos um novo sistema de criação coletiva de coelhas. Essas coelhas ficam em um momento em coletividade, mas depois, próximo ao parto, elas são individualizadas. Então, obviamente, que a gaiola já considera isso, e aqui você pode ver que existe uma porta, que ela é aberta e fechada conforme o estado fisiológico da coelha. Ou seja, se ela está lactante, no início da lactação, e depois, se ela já está mais para o final da lactação, depois dos 18 dias, quando ela é colocada em coletividade. Ok? Bom, outros modelos de gaiola interessantes também, que a gente acabou já citando anteriormente, mas aqui para amarrar esse conceito, amarrar essa ideia de gaiolas, nós estamos apresentando. Aqui nós temos um sistema de gaiolas interessante, tá? Montadas em bateria, diferente do sistema californiano, que a gente falou anteriormente. Tá? Aqui uma gaiola está sobre a outra. Então aqui existe uma estrutura que vai receber fezes e urina. Essa urina vai ter que ser canalizada e periodicamente o cunicultor vai retirar também essas fezes que vão ficar paradas aqui, ok? É uma alternativa. Bom, nós temos também esse tipo de gaiola móvel ou esse ambiente móvel utilizado também na cunicultura orgânica. Esse ambiente vai ser sempre deslocado conforme aí o animal vai comendo a forragem disponível. Então pode ser uma estrutura interessante para que você aproveite a quantidade de forragem que você tem aí na sua propriedade, ok? Bom, já apresentamos também gaiolas escavadas e aqui gaiolas de alvenaria, tá ok? Todas essas duas aqui, ó, ao ar livre, ok? Bom, aqui o sistema de montagem das gaiolas, esse sistema tradicional que a gente fala é o flat deck, ok? Esse modelo tradicional, talvez a maior parte das nossas gaiolas aqui no Brasil estão montadas em sistema flat deck, ok? Mas não podemos esquecer que onde nós precisamos de mais espaço, existem também as possibilidades aí do sistema californiano, que é esse sistema que eu mostrei para vocês, aquelas gaiolas bonitas lá de trás, que eu falei que tinha uma qualidade excelente, tá? São montadas em sistema californiano para você otimizar o espaço do seu galpão, mas também, quando o espaço é muito curto, nós temos a opção de montar as gaiolas em bateria. Eu vou só lembrar uma coisa importante, olha só. Quando eu monto em sistema de bateria, tá? Eu vou ter uma preocupação muito grande na limpeza dessa bandeja coletora de excretas que existe embaixo das gaiolas aqui. Muita atenção com isso. Por quê? Porque essas fezes, essa urina não pode ficar muito tempo parada aqui, senão fermenta demais, gera gases e o animal não consegue ficar ali ou vai desenvolver algum problema respiratório aí. Então, ó, muito cuidado com a limpeza das suas gaiolas que você considera, tá, quando são montadas em bateria.